Eu vivia sozinho naquela fazenda desde que perdi minha esposa, repetindo os dias em silêncio. Numa tarde qualquer, encontrei uma mulher grávida com filhos famintos na minha porteira. Eu podia ter fechado tudo, mas abri. Entre medo, desconfiança e noites difíceis, escolhi proteger quem precisava. Ao ajudar aquela família sem perceber, comecei a sair do luto e a aprender que seguir vivendo também é uma forma de amor. O peso do silêncio. Acordei antes do sol nascer, como sempre. O galo do vizinho cantou lá longe, do outro lado do pasto, e eu fiquei ali deitado, olhando para o teto de madeira da casa. As vigas velhas rangiam de madrugada, fazendo aquele barulho que eu já conhecia de cor. Parecia que a casa inteira reclamava do peso dos anos, ou talvez do peso do silêncio que morava aqui dentro. Levantei devagar, os pés descalços tocando o chão frio de cimento queimado. A cama estava bagunçada só do meu lado. O outro lado continuava arrumado, o travesseiro no lugar, o lençol esticado. Fazia 3 anos que ninguém dormia ali, mas eu ainda não conseguia desarrumar aquele lado. Não sei se era respeito ou covardia. Talvez as duas coisas. Fui até a cozinha no escuro, sem acender a luz. Conhecia cada degrau, cada tábua solta, cada canto daquela casa grande demais para um homem só. Coloquei água para ferver no fogão a lenha e sentei na cadeira de sempre, a mesma onde eu tomava café com ela todo dia antes de sair para o trabalho. A madeira da cadeira estava gasta no assento, marcada pelo corpo dela, e eu evitava olhar para a cadeira vazia na minha frente. O café subiu devagar, enchendo a cozinha com aquele cheiro forte e amargo. Servi na caneca que ela me deu no aniversário, anos atrás, com uma frase boba escrita: melhor marido do mundo. Eu não era, nunca fui, mas ela acreditava nisso, e agora eu carregava aquela caneca todo dia como se fosse uma penitência. Tomei o café olhando pela janela. Lá fora, o dia começava a clarear devagar, aquela luz fraca que vem antes do sol aparecer de verdade. O pasto se estendia até onde a vista alcançava, capim seco balançando com o vento da madrugada. Tinha cerca para consertar, gado para vistoriar, bomba d'água que estava fazendo barulho estranho. Sempre tinha trabalho. O trabalho nunca acabava, e talvez fosse melhor assim. Enquanto eu tivesse o que fazer, não precisava pensar. Calcei a bota de couro, já velha e deformada do meu pé, e saí para o terreiro. O chão de terra batida estava úmido do sereno da noite. O sol começou a aparecer no horizonte, vermelho e grande, tingindo tudo de laranja. Era bonito. Eu sabia que era bonito, mas não sentia mais nada olhando para aquilo. Era como se a beleza existisse só para outras pessoas, não para mim. Os cachorros vieram correndo, abanando o rabo, felizes só por me ver. Pelo menos eles ainda ficavam contentes com pouca coisa. Joguei ração velha no prato deles e segui para o curral. As vacas mugiam baixinho, esperando. Abri o portão e elas saíram devagar, seguindo para o pasto como todo dia, numa fila que elas mesmas faziam sem ninguém mandar. Fiquei ali parado, apoiado na cerca, vendo elas se espalharem pelo campo. O vento trouxe o cheiro de mato molhado, de terra, de esterco, cheiro de fazenda. Cheiro de vida que continua, queira você ou não. As cigarras começaram a cantar, aquele som estridente que enchia tudo. No começo, quando eu era criança, aquele barulho me irritava. Agora era só mais um som no meio do vazio. Eu pensava nela todo dia. Não tinha como não pensar. Ela estava em cada canto da casa, em cada objeto, em cada lembrança. A xícara que ela usava ainda estava guardada no armário. A escova de cabelo dela continuava na penteadeira. As roupas dela eu doei, mas não consegui doar as coisas pequenas, as coisas que guardavam o cheiro dela, a presença dela. O médico disse que foi rápido, disse que ela não sofreu, mas eu sofri. Sofri quando recebi o telefonema. Sofri quando cheguei no hospital e ela já tinha ido. Sofri quando voltei para casa e encontrei a janta pronta na mesa, ainda quente, esperando por mim. Ela tinha feito comida antes de sair para a cidade. Tinha deixado tudo arrumado, como se soubesse que não ia voltar.
Depois do enterro, as pessoas vieram. Vizinhos, parentes, conhecidos, todo mundo com aquela cara de pena, aquelas palavras que não servem para nada. Meus pêsames, ela está num lugar melhor. O tempo cura tudo. Eu aguentei calado, agradeci, acenei com a cabeça. Mas por dentro eu só queria que todo mundo fosse embora e me deixasse sozinho com a minha dor. E foi o que aconteceu. Todo mundo foi embora. E eu fiquei. Fiquei com a fazenda, com as vacas, com a casa grande e vazia. Fiquei com a solidão que crescia todo dia, que ocupava os cômodos, que se sentava na cadeira vazia da cozinha, que dormia do outro lado da cama. A solidão virou minha companhia e eu aprendi a conviver com ela, como se aprende a conviver com uma dor nas costas que nunca passa. Voltei para casa quando o sol já estava alto. O calor começava a apertar, aquele calor seco do interior de Goiás que gruda na pele e seca a garganta. Lavei o rosto na torneira do quintal, a água fria escorrendo pelo pescoço, e entrei de novo na cozinha. Ia esquentar a comida que sobrou de ontem quando ouvi os cachorros latindo lá na porteira. Não era latido de alegria, era latido de alerta. Alguém estava chegando. Larguei o prato na mesa e fui ver quem era. Caminhei devagar pelo terreiro, a poeira levantando com cada passo. Os cachorros continuavam latindo, mas sem avançar, como se também não soubessem o que fazer. Quando cheguei mais perto da porteira, vi uma mulher, grávida, 2 filhos pequenos, parados ali do lado de fora, como se não tivessem coragem de entrar, como se estivessem esperando permissão para existir, e de repente, naquele instante, tudo mudou. Não foi um pensamento claro, não foi uma decisão consciente, foi só uma sensação estranha no peito, como se alguma coisa que estava dormindo dentro de mim tivesse acordado de vez. Como se pela primeira vez em 3 anos eu tivesse que fazer uma escolha que não fosse só aguentar mais um dia. Fiquei ali parado, olhando para eles, eles olhando para mim, o sol queimando, o vento levantando a poeira e tudo ao redor esperando para ver o que eu ia fazer. Fim do capítulo 1. O fazendeiro vivia em silêncio, preso entre o luto e a rotina. Mas quando aquela família apareceu na porteira, algo dentro dele começou a se mexer. O que ele vai fazer? Vai abrir a porteira ou deixá-los ir embora? Continue lendo para descobrir o que acontece quando a solidão encontra a necessidade. Diga continua para o próximo capítulo. Continue Zão 1.07 Orchestrated Narrative Continuation with Emotional Depth and Sensory Detail, capítulo 2. Quem bate a porteira? Eu caminhei até a porteira com o coração batendo de um jeito estranho. Não era medo, não era raiva. Era algo que eu não sabia nomear. Uma mistura de desconforto e curiosidade. Os cachorros pararam de latir quando me viram chegar, mas continuaram ali perto, atentos, fareando o ar como se tentassem entender quem eram aquelas pessoas. A mulher deu um passo para trás quando me viu. Instintivo, como bicho acuado. Ela segurava os 2 filhos pelas mãos, um de cada lado, e a barriga grande empurrava a blusa velha e desbotada para frente. Os pés dela estavam sujos de terra, as sandálias gastas quase se desmanchando. O cabelo preso num rabo de cavalo desfeito, fios grudados no rosto suado. As crianças eram pequenas, o menino devia ter uns 5 anos, a menina uns 3, talvez 4, magrinhos demais. Roupas grandes demais, olhos grandes demais para rostos tão pequenos. Nenhum dos 2 chorava, nenhum dos 2 fazia barulho. Só ficavam ali, parados, olhando para o chão. Boa tarde, eu disse, a voz saindo mais áspera do que eu queria. Ela levantou os olhos para mim, só por um segundo, antes de baixar de novo. Boa tarde, senhor. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Desculpa incomodar. Eu não respondi. Fiquei ali parado do outro lado da porteira, esperando. O sol batia nas minhas costas, o suor começando a descer pela nuca. O silêncio se esticou entre nós, pesado, cheio de coisas não ditas. Ela começou, engoliu seco, tentou de novo. Eu não quero dinheiro, não quero nada grande. Só, se o senhor tiver alguma coisa de comer,
qualquer coisa para os meninos. Eles não comem desde ontem de manhã. A voz dela falhou no final, mas ela não chorou. Só ficou ali, esperando, com aquela postura de quem já aprendeu que implorar não adianta, mas ainda assim precisa tentar. Olhei para os meninos. Eles continuavam imóveis. O mais velho apertava a própria barriga com uma das mãos. A mais nova tinha os lábios rachados, a pele pálida. Nem piscavam. Era como se tivessem aprendido cedo demais a não pedir, a não reclamar, a só existir em silêncio. Eu senti uma coisa ruim no estômago, uma mistura de pena e raiva, pena deles, raiva da situação, raiva de mim mesmo por estar pensando se devia ou não ajudar. Que tipo de homem hesita em dar comida para criança com fome? Mas eu hesitei. Hesitei porque eu sabia que, se abrisse aquela porteira, não ia ser só sobre comida. Ia ser sobre deixar a história deles entrar na minha vida. E eu tinha prometido para mim mesmo que nunca mais ia fazer isso. Nunca mais ia me envolver. Nunca mais ia sentir. De onde vocês são? Perguntei, ainda sem abrir a porteira. De longe, senhor. Viemos andando. Andando, repeti, olhando para os pés machucados dela. De onde? Ela hesitou. Passou a mão na barriga, num gesto instintivo de proteção. Da cidade. Saímos faz 2 dias andando, grávida, com 2 crianças, sem comer. Eu olhei para a estrada de terra atrás deles, vazia e empoeirada, se estendendo até sumir no horizonte. Não tinha nada por quilômetros, nada além de pasto, cerca e solidão. E o pai deles? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Ela enrijeceu, os ombros ficaram duros, o maxilar travou. Quando respondeu, a voz tinha uma dureza que não estava ali antes. Não tem pai. Não era verdade. Eu sabia que não era, mas também sabia que não era da minha conta. Tinha uma história ali, uma história ruim, do tipo que deixa marcas que não se vê, mas que nunca saram. E eu não queria saber. Não queria carregar mais peso além do meu próprio. Fiquei ali, com a mão na madeira velha da porteira, sentindo as lascas ásperas debaixo da palma. Podia mandar eles embora. Podia dar algum dinheiro e dizer que era tudo que eu podia fazer. Podia fingir que nunca vi, voltar para casa, esquentar minha comida, continuar minha vida. Mas aí a menina olhou para mim. Foi rápido. 1 segundo, talvez menos. Mas naquele segundo eu vi nos olhos dela a mesma coisa que eu via no espelho todo dia. Vazio, desistência. A certeza de que o mundo não tinha nada de bom para oferecer. E eu não aguentei. Empurrei a porteira. O rangido da madeira velha cortou o silêncio. Os cachorros se afastaram, ainda desconfiados. A mulher não se mexeu como se não acreditasse. Vem, eu disse, a voz saindo mais grossa do que eu esperava. Vamos ver o que tem lá dentro. Ela hesitou. Olhou para a porteira aberta. Para mim, para os filhos. Vi o medo nos olhos dela. Medo de entrar. Medo de confiar. Medo de que isso fosse uma armadilha. Mas tinha outra coisa também. Desespero. E o desespero sempre ganha do medo. Ela atravessou a porteira devagar, puxando os filhos com cuidado, como se pisasse em gelo fino que podia quebrar a qualquer momento. Fechei a porteira atrás deles e comecei a caminhar para o terreiro. Eles me seguiram à distância sem falar nada. A casa apareceu na frente, grande e branca, com o telhado de barro vermelho brilhando no sol. A varanda ampla, as janelas fechadas, o silêncio pesado. Parecia maior ainda com eles ali atrás de mim, tão pequenos, tão perdidos. Subi os 3 degraus de madeira da varanda e abri a porta. O cheiro de casa fechada saiu, aquele cheiro de poeira e solidão. Entrei e deixei a porta aberta, esperando. Levou uns segundos até eles aparecerem na soleira. A mulher parou ali, sem entrar. Olhou para dentro da casa como se fosse um lugar sagrado que ela não tinha direito de pisar. Pode entrar, eu disse. Ela entrou devagar, olhando para tudo, os filhos grudados nela. Entraram na cozinha e pararam no meio, sem saber o que fazer, para onde olhar, onde ficar. Fui até a geladeira e abri. Tinha pouca coisa. Arroz de ontem, feijão, uns pedaços de carne assada, ovo, queijo.
Comida simples de quem mora sozinho e não liga para variedade. Peguei tudo e coloquei na mesa. Senta, falei, puxando as cadeiras. Eles sentaram, devagar, com medo, como se a cadeira fosse desaparecer debaixo deles. Esquentei o arroz e o feijão no fogão, fritei uns ovos, cortei pedaços de queijo e pão. Coloquei tudo em pratos e botei na frente deles. As crianças olharam para a mãe, esperando permissão. Ela olhou para mim, os olhos cheios de uma gratidão que doía de ver. Fez um gesto com a cabeça e os meninos começaram a comer. Não era comer, era devorar, como se fosse a última comida do mundo. O menino enfiava arroz na boca com a mão, esquecendo o garfo. A menina chorava enquanto mastigava, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto sujo. A mãe comia devagar, controlada, mas eu via o esforço que fazia para não chorar também. Eu fiquei ali parado, encostado na pia, olhando aquilo, e alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu achava que tinha morrido junto com minha esposa, começou a se mexer. Não era compaixão, não era bondade, era raiva. Raiva de um mundo que faz isso com gente. Raiva de mim mesmo por quase ter deixado eles irem embora. Quando terminaram de comer, ficou aquele silêncio constrangido. A mulher limpou a boca com as costas da mão, ajeitou os filhos, olhou para mim. Muito obrigada, senhor. A gente não vai esquecer disso nunca. Eu assenti, sem saber o que dizer. Vocês podem usar o banheiro se quiserem. Lavar o rosto, beber água. Ela olhou para os filhos, para os pés sujos deles, para a própria roupa imunda. A gente não quer sujar nada, senhor. A casa já está suja, respondi. E era verdade. Banheiro é ali. Toalha está no armário. Ela levantou, pegou os filhos pela mão e foi. Ouvi a porta do banheiro fechar, ouvi a água da torneira correndo. Fiquei ali na cozinha, olhando para os pratos vazios, para o resto de comida espalhado na mesa. Minha esposa sempre dizia que eu tinha coração mole, que eu não sabia dizer não, que eu me envolvia demais com a dor dos outros. E depois que ela morreu, eu jurei que nunca mais ia fazer isso, que ia endurecer, que ia me proteger, que ia viver só para mim. Mas olhando para aquela mesa, para aqueles pratos, para aquela vida que tinha entrado pela minha porteira, eu percebi que não tinha endurecido nada, tinha só congelado. E agora, pela primeira vez em 3 anos, alguma coisa dentro de mim estava começando a descongelar. E eu não sabia se isso era bom ou ruim. Fim do capítulo 2. O fazendeiro abriu a porteira e ofereceu comida. Mas agora eles estão dentro da casa dele e ele sabe que não vai ser fácil simplesmente deixá-los ir embora. O que ele vai fazer? Quanto dessa história ele está disposto a carregar? Continue lendo para descobrir como um gesto de bondade pode mudar tudo. Diga continua para o próximo capítulo. Continue 01.09 Orchestrated Narrative Framework for Trust Building. Chapter, capítulo 3. Rachaduras no silêncio. Eles saíram do banheiro diferentes. Não totalmente limpos, mas diferentes. O rosto da mulher estava menos sujo, o cabelo molhado preso de novo, as crianças com as mãos lavadas e a cara menos cinza. Ela tinha usado a toalha com cuidado, dobrado de volta, deixado tudo arrumado, como se quisesse apagar qualquer rastro de que tinha estado ali. Voltaram para a cozinha e ficaram parados na porta, esperando. Eu estava sentado na mesa, tomando café requentado, sem saber direito o que fazer. Não tinha planejado nada disso. Não tinha pensado além de dar comida e deixar eles irem embora. Mas agora, olhando para eles ali parados, eu sabia que não podia simplesmente mandar eles de volta para a estrada. Senta aí, eu disse, apontando para as cadeiras. Ela hesitou, mas sentou. As crianças se acomodaram no colo dela, grudadas, como se ela fosse a única coisa segura no mundo. Como é seu nome? Perguntei. Ela me olhou, surpresa. Como se ninguém tivesse perguntado isso, fazia tempo. Márcia. Márcia, repeti. E os meninos? Ele é o João. Ela apontou para o mais velho. Ela é a Ana. João e Ana. Nomes simples. Nomes que cabiam naqueles rostinhos assustados.
Eu sou Antônio, falei, e percebi que fazia tempo que eu não me apresentava para ninguém. Fazia tempo que eu não conversava com gente que não fosse o pessoal da cooperativa ou o vizinho falando de gado. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Ela olhava para as próprias mãos, eu olhava para a janela. As crianças olhavam para tudo, aqueles olhos grandes registrando cada detalhe da cozinha, da casa, do mundo que era tão diferente do que eles conheciam. Vocês têm para onde ir? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela balançou a cabeça devagar. Não, senhor. Família? Alguém que possa ajudar? Não tem ninguém. A resposta veio rápida demais, firme demais, como se fosse algo que ela já tinha repetido 1000 vezes, para si mesma ou para outros. Eu suspirei, passando a mão no rosto. Isso estava ficando complicado. Eu não podia ficar com eles aqui. Não podia me envolver. Mas também não podia colocar uma mulher grávida e 2 crianças de volta na estrada sem destino. Olha, comecei escolhendo as palavras com cuidado. Tá tarde já. O sol vai se pôr daqui a pouco. Vocês podem ficar hoje. Descansar. Amanhã a gente vê o que faz. Vi o alívio nos olhos dela. Um alívio tão grande que quase pareceu dor. O senhor tem certeza? A gente não quer dar trabalho. Já deu trabalho. Respondi e quase sorri. Quase. Mas não faz diferença ficar mais um dia. Levantei e fui até o quarto de hóspedes. Fazia anos que ninguém usava aquele quarto. A cama estava com um lençol velho, o cheiro de mofo no ar, teia de aranha nos cantos. Abri a janela, deixei o ar entrar, troquei o lençol por um limpo que achei no armário. Quando voltei, eles ainda estavam na cozinha no mesmo lugar. Vem, chamei. Vou mostrar onde vocês vão dormir. Márcia levantou, pegou os filhos e me seguiu. Entrou no quarto e parou, olhando para a cama como se fosse a primeira vez que via uma cama de verdade em muito tempo. Pode usar, eu disse. Tem cobertor no armário se esfriar de noite. Banheiro vocês já sabem onde é. Senhor Antônio? A voz dela saiu baixa, embargada. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondi. E era verdade. Não queria gratidão. Não sabia o que fazer com gratidão. Saí do quarto e deixei eles lá. Voltei para a cozinha, lavei os pratos, arrumei as coisas. Minha rotina, meu jeito de não pensar, mas dessa vez não funcionou. Eu continuava pensando neles no quarto ali perto, dentro da minha casa, ocupando um espaço que estava vazio fazia tanto tempo. A noite caiu rápido, como sempre cai no interior. 1 minuto ainda tinha luz, no outro estava tudo escuro. Acendi a lamparina da varanda, me sentei na cadeira de balanço velha e acendi um cigarro. O primeiro da noite. Fumava pouco, mas fumava. Era meu único vício que sobrou. Fiquei ali, balançando devagar, olhando para o escuro do pasto. Os grilos cantavam alto, as cigarras tinham se calado, a noite estava morna e pesada. Pensei na minha esposa. Pensei em como ela teria lidado com isso. Ela não teria hesitado. Ela teria aberto a porteira sem pensar 2 vezes, teria oferecido a casa inteira, teria cuidado deles como se fossem família. Mas ela não estava aqui. E eu não era ela. A porta se abriu atrás de mim. Márcia apareceu meio sem jeito, como se não soubesse se podia sair do quarto. As crianças dormiram, ela disse baixinho. Caíram assim que deitaram. Assenti. Ela ficou ali parada, sem saber se ficava ou voltava. Pode sentar. Apontei para outra cadeira. Ela sentou na beirada, as mãos no colo, o corpo tenso. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu fumando, ela olhando para o escuro. O senhor mora sozinho? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Moro. Sempre morou? Não. Minha esposa... Ela morreu faz 3 anos. Senti ela me olhando, mas não olhei de volta. Sinto muito, ela disse, e parecia sincera. Faz parte. Mais silêncio. O vento passou pelo capim, fazendo aquele barulho de onda. Ao longe, um cachorro latiu. E você? Perguntei sem olhar para ela. Como acabou na estrada com 2 filhos e grávida? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz estava diferente. Mais dura, mais quebrada. Ele bebia, começou. Desde que eu conheci ele bebia, mas no começo não era ruim.
Ele trabalhava, trazia dinheiro para casa, era bom com as crianças, mas foi piorando, perdeu o emprego, começou a beber mais e quando bebia, ela parou. Não precisava continuar. Eu já sabia o resto. Já tinha visto histórias assim antes. No interior, todo mundo conhece alguém que vive isso. Aguentei muito tempo, ela continuou. Aguentei por causa dos meninos. Achei que ia melhorar, que ele ia parar, que as coisas iam voltar a ser como eram antes, mas só piorou. E quando descobri que estava grávida de novo, a voz dela falhou. Vi ela engolir seco, lutando para não chorar. Ele disse que não queria, disse que eu tinha que dar um jeito. Eu disse que não, e foi aí que ela parou de novo, levou a mão à barriga, num gesto protetor. Ele bateu? Perguntei, a voz saindo mais grossa do que eu queria. Bateu, muito, e disse que se eu não fizesse o que ele estava mandando, ele ia me matar. Ia matar as crianças, ia matar tudo. Sentia raiva subindo. Raiva daquele homem que eu não conhecia. Raiva de todos os homens que fazem isso. Raiva do mundo que deixa isso acontecer. E você fugiu. Fugi. Peguei os meninos de madrugada e saí andando. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Só a roupa do corpo. Andei, pedi carona, dormi debaixo de ponte, até chegar aqui. Ele vai vir atrás de você. Ela ficou quieta. Quando respondeu, ouvi o medo na voz. Não sei. Acho que sim. Ele sempre disse que se eu tentasse sair, ele ia me achar, que não adiantava fugir, que ele ia me encontrar de qualquer jeito. Olhei para ela pela primeira vez. O rosto dela estava molhado. Ela chorava em silêncio, as lágrimas descendo sem som. Aqui ele não vai te achar, eu disse. E não sei de onde veio aquela certeza. Aqui você está segura. Ela me olhou, os olhos brilhando na luz fraca da lamparina. Por que o senhor está fazendo isso? Não me conhece. Não sabe se eu estou falando a verdade. Por que está me ajudando? Era uma boa pergunta. Uma pergunta que eu também estava me fazendo. Por que eu estava fazendo isso? Por que tinha aberto a porteira? Por que tinha dado comida? Por que tinha oferecido a casa? Não sei, respondi, e era a verdade. Mas sei que não posso deixar você voltar para a estrada. Ficamos ali sentados, no silêncio da noite, cada um com seus fantasmas, cada um com suas dores. E de algum jeito estranho, naquele silêncio, alguma coisa se conectou. Não era amizade, não era confiança. Era só duas pessoas quebradas, sentadas numa varanda, tentando aguentar mais um dia. Depois de um tempo, ela levantou. Vou dormir. Obrigada por tudo, Sr. Antônio. Só Antônio, corrigi. E não precisa agradecer. Ela entrou. Fiquei ali sozinho de novo, terminando o cigarro, olhando para o escuro. E percebi que pela primeira vez em 3 anos, aquela casa não parecia tão vazia. Tinha vozes além da minha. Tinha gente dormindo nos quartos. Tinha vida, mesmo que temporária, mesmo que frágil. E eu não sabia se isso me assustava ou me acalmava. Levantei, apaguei a lamparina e entrei. Passei pelo quarto deles na ponta dos pés. A porta estava entreaberta. Olhei lá dentro. As 3 crianças dormiam na cama, enroladas no cobertor. Márcia no meio, os filhos grudados nela dos 2 lados, a barriga grande formando uma curva protetora. Fechei a porta devagar e fui para o meu quarto. Deitei na cama, olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa. Mas dessa vez, os barulhos eram diferentes. Não era só o rangido da madeira e o vento. Era a respiração. Era gente dormindo. Era a vida. E quando fechei os olhos, pela primeira vez em muito tempo, não sonhei com a minha esposa morta. Sonhei com uma porteira se abrindo. Fim do capítulo 3. O fazendeiro ofereceu abrigo por uma noite. Márcia revelou sua história de fuga e medo. Mas agora uma pergunta paira no ar. E se o homem que ela fugiu vier procurá-la? A segurança da fazenda é real ou apenas uma ilusão? Continue lendo para descobrir como o medo do passado pode invadir o presente. Diga continua para o próximo capítulo. Continue 01 Architected Escalating Tension Narrative with Isolation, Threats and Difficult Choices. Capítulo 4. Quando a noite aperta.
Acordei com o barulho da chuva batendo no telhado. Não era chuva comum, era temporal. Daqueles que fazem a terra tremer e o céu ficar preto mesmo de dia. Levantei rápido, ainda meio tonto de sono, e fui até a janela. Lá fora era só água descendo, cortinas grossas de chuva que mal deixavam ver o pasto. O vento sacudia as árvores com violência, arrancando folhas, dobrando os galhos. Olhei para o relógio. 6 da manhã, mas parecia noite. O céu estava carregado, roxo escuro, com nuvens pesadas que pareciam querer cair em cima da casa. Um raio cortou o horizonte, iluminando tudo por um segundo, e o trovão veio logo atrás, tão alto que fez as janelas tremerem. Vesti a roupa rápido e saí do quarto. O corredor estava escuro, o barulho da chuva ecoando em tudo. Passei pela porta do quarto de hóspedes. Estava fechada. Eles ainda dormiam, ou pelo menos tentavam dormir com aquele barulhão todo. Fui para a cozinha, acendi a luz e coloquei café. A energia ainda estava funcionando, mas eu sabia que não ia durar. Temporal assim sempre derrubava os postes da estrada. Era questão de tempo até ficarmos no escuro. Enquanto a água fervia, olhei pela janela da cozinha. A chuva formava poças no terreiro, a terra virando lama, a água correndo em riachos improvisados. O curral lá longe mal dava para ver, sumido na cortina de água. As galinhas tinham se escondido, os cachorros também. Tudo e todos procurando abrigo. O café subiu e eu servi na caneca. Tomei em pé, olhando a tempestade, pensando em tudo que precisava fazer. Verificar se o telhado estava aguentando, ver se a água não estava entrando em algum cômodo, conferir o gado depois que a chuva acalmasse. Mas no fundo, eu sabia que não ia poder fazer nada além de esperar. A porta do quarto se abriu e Márcia apareceu, com os olhos inchados de sono e o cabelo bagunçado. Os meninos vinham atrás, ainda de pijama, assustados com o barulho da tempestade. "Bom dia", ela disse baixinho. "Bom dia. Senta aí. Vou fazer café para vocês." Eles sentaram à mesa, as crianças grudadas na mãe. Preparei café com leite para os meninos, café puro para ela. Esquentei pão na chapa, passei manteiga, botei na frente deles. João comeu devagar, olhando para a janela a cada trovão. Ana não quis comer, só ficou ali, abraçada na mãe com medo. "Vai passar", eu disse, tentando acalmar. "É só temporal. Aqui tem muito." Márcia assentiu, mas vi que ela também estava tensa. Tinha alguma coisa além do medo da tempestade. Alguma coisa no jeito como ela olhava para a porta, para a janela, como se esperasse que alguém aparecesse. Terminamos o café em silêncio. A chuva continuava forte, martelando o telhado, enchendo o mundo de barulho. Eu recolhi os pratos e ia lavar quando a luz piscou uma vez, duas e apagou. A casa mergulhou numa penumbra cinzenta, só a luz fraca do dia entrando pelas janelas. "Pronto", resmunguei. Sabia que ia cair. Fui até o armário da despensa e peguei as velas e lamparinas. Acendi algumas, espalhei pela casa. A luz amarela e fraca dançava nas paredes, fazendo sombras estranhas. As crianças ficaram mais assustadas ainda. "É normal", expliquei para Márcia. "Sempre cai quando tem temporal. Volta quando a chuva passar e eles consertarem os postes." Ela acenou com a cabeça, mas continuou tensa. O dia passou devagar. A chuva não dava trégua. Eu tentei fazer as coisas normais. Arrumar uns papéis, consertar uma cadeira quebrada, qualquer coisa para não ficar parado. Márcia ficou no quarto com as crianças, contando histórias para eles, tentando distrair do medo. Lá, pelo meio da tarde, a chuva diminuiu um pouco. Aproveitei para sair na varanda, ver os estragos. O terreiro estava um lamaçal, galhos caídos por todo lado. A água corria em torrente pela descida que levava ao pasto. Calcei a bota e desci os degraus, afundando na lama até o tornozelo. Fui até o curral verificar o gado. Estavam todos molhados, encostados debaixo do abrigo de madeira, fungando, inquietos. Contei, estavam todos ali. Voltei para casa, a roupa encharcada, a bota pesada de barro. Foi quando vi pegadas. Pegadas de homem, grandes, recentes, na lama do terreiro, vindo da direção da porteira, parando perto da janela da cozinha.
Meu estômago gelou. Olhei ao redor, o coração começando a bater mais rápido. Não tinha ninguém. Só a chuva, o vento, o silêncio pesado do temporal. Mas alguém tinha estado ali. Alguém tinha vindo até a casa. Tinha olhado pela janela, seguia as pegadas. Elas iam da porteira até a janela, depois contornavam a casa, passavam pela lateral, iam até os fundos e paravam no mato, sumindo na vegetação molhada. Senti um arrepio na nuca, aquele tipo de arrepio que avisa quando alguma coisa está errada. Voltei correndo para casa, subindo os degraus de 2 em 2, entrando pela porta que eu tinha deixado aberta. Márcia estava na cozinha, preparando alguma coisa para as crianças. Olhou para mim e parou. Deve ter visto algo no meu rosto. O que foi? Ela perguntou, a voz ficando fina. Alguém esteve aqui, eu disse, tentando manter a calma. Vi pegadas no terreiro. De homem. Parece que estava olhando pelas janelas. A cor sumiu do rosto dela. Ela largou o que estava segurando. A mão foi instintivamente para a barriga. Ele, sussurrou. Ele me encontrou. Você não sabe se é ele. Eu sei, ela disse, e a voz dela tremia. Eu sei. Ele disse que ia me achar. Disse que não importava para onde eu corresse. As crianças apareceram na porta, sentindo a tensão. João perguntou o que estava acontecendo, mas Márcia não respondeu. Ela só ficou ali, paralisada, os olhos arregalados de medo. Eu tranquei a porta da frente. Fui até os fundos, tranquei também. Fechei todas as janelas, mesmo com o calor abafado que ficou dentro de casa. Peguei a espingarda velha do meu pai, guardada no armário desde que ele morreu. Conferi. Tinha 2 cartuchos. Carreguei e deixei encostada perto da porta. Ele não vai entrar aqui, eu disse, mais para mim do que para ela. Não vai. A tarde virou noite cedo. O temporal tinha voltado com força e agora chovia ainda mais forte. A casa estava escura, só as velas e lamparinas iluminando. As sombras dançavam nas paredes, fazendo tudo parecer maior, mais ameaçador. Márcia botou as crianças para dormir cedo, mas elas não conseguiam. Ficavam ali, assustadas, sentindo o medo da mãe. Ela se sentou no chão do quarto, abraçou os 2 e ficou ali balançando, sussurrando que estava tudo bem, que não precisavam ter medo. Mas ela estava apavorada. Eu via nos olhos dela. Via no jeito como ela se encolhia a cada barulho, a cada vento mais forte, a cada rangido da casa. Fiquei na sala, sentado numa cadeira de frente para a porta, a espingarda no colo. A chuva martelava o telhado. O vento assobiava nas frestas. E no meio de tudo aquilo, eu ouvi um barulho, vindo de fora. Passos na varanda, madeira rangendo. Levantei devagar, o coração disparado, as mãos suando frio. Segurei a espingarda com força, o cano apontado para a porta. Esperei. Silêncio. Só a chuva. Depois, de novo, passos. Mais claros agora. Alguém andando na varanda devagar, tentando não fazer barulho. Márcia! Chamei baixinho. Fica no quarto. Tranca a porta. Não sai de lá. Ouvi ela se mexer. Ouvi a porta do quarto se fechar, a tranca sendo puxada. Os passos pararam na porta da frente. Senti mais do que vi. Alguém do outro lado, esperando, escutando. Depois a maçaneta se mexeu, devagar, testando. Meu dedo foi pro gatilho. Minha respiração estava curta, rápida. Suor escorria pelas costas mesmo com o frio da chuva. A maçaneta parou. Silêncio de novo. Então uma voz, abafada pela chuva, mas clara o suficiente. Márcia, eu sei que você está aí dentro. Era um homem. Voz grossa, arrastada, bêbada. Abre essa porta, Márcia. Abre agora ou eu derrubo. Eu não respondi. Só fiquei ali, a espingarda apontada, esperando. Você é minha, Márcia. Minha. Você não vai fugir de mim. Ele bateu na porta. 1 vez, 2, 3. Cada batida mais forte. A madeira velha tremia, mas aguentava. Tem alguém aí com você? A voz ficou mais raivosa. Tem algum filho da puta aí te escondendo? Respirei fundo, abri a boca e gritei. Sai daqui, agora, antes que eu saia aí e faça você sair. Silêncio. Depois, uma risada. Baixa, cruel. Ah, é?
E quem é você, hein? O herói dela? Acha que vai me impedir? Tenho uma espingarda apontada para essa porta, respondi, a voz firme mesmo com o medo. E se você não sair agora, eu vou usá-la. Mais silêncio, longo, tenso, só a chuva preenchendo o espaço, depois os passos de novo, se afastando, descendo os degraus, sumindo no barulho da tempestade. Mas eu sabia que ele não tinha ido embora. Ele estava lá fora, no escuro, na chuva, esperando. Fiquei ali a noite inteira, sentado naquela cadeira, a espingarda no colo, os olhos ardendo de sono, mas não conseguindo fechar. A cada barulho eu pulava. A cada sombra na janela eu apontava a arma. O medo era uma coisa viva dentro de mim, crescendo, ocupando todo o espaço. Márcia não saiu do quarto. As crianças não fizeram barulho. A casa inteira prendia a respiração, esperando. E lá fora, no meio da tempestade, eu sabia que ele também esperava. Esperava o momento certo de atacar. Quando o dia começou a clarear, uma luz cinzenta e fraca filtrando pela chuva, eu ainda estava ali, acordado, tenso, com cada músculo do corpo doendo. A chuva tinha diminuído para um chuvisco constante. O silêncio da manhã era quase pior que o barulho da noite. Levantei devagar, as pernas duras. Fui até a janela, olhei para fora com cuidado. Nada. O terreiro vazio. A lama, os galhos caídos. Nenhum sinal dele. Mas na varanda, na madeira molhada, eu vi. Pegadas de novo, frescas, indo e vindo. Circulando a casa, como um animal cercando a presa. E no degrau da porta, cravado na madeira com uma faca, um bilhete molhado. Saí devagar, a espingarda na mão, olhando para todos os lados. Peguei o bilhete. A tinta tinha borrado com a chuva, mas dava para ler. Ela é minha, sempre vai ser. Você não pode me impedir. Amarrotei o papel na mão, a raiva queimando mais forte que o medo. Ele tinha ido embora, por enquanto, mas ia voltar. E quando voltasse, eu ia estar pronto. Fim do capítulo 4. A tempestade trouxe mais que chuva, trouxe o passado de Márcia batendo na porta. O fazendeiro passou a noite inteira de vigília, protegendo aquela família que mal conhecia. Mas agora o perigo é real, e uma escolha precisa ser feita. Desistir ou lutar? Continue lendo para descobrir como essa história de medo e coragem vai terminar. Diga continua para o último capítulo. Continue a 3 Architected Emotionally Resonant Final Chapter with Realistic Redemption. Capítulo 5. Raízes novas em Terra Velha. A porta do quarto se abriu devagar. Márcia apareceu pálida, com os olhos vermelhos de uma noite sem dormir. As crianças vinham atrás dela, assustadas, grudadas na mãe como sempre. Ela me viu ali parado na sala, a espingarda ainda na mão, o bilhete amarrotado na outra, e entendeu tudo sem precisar perguntar. Ele veio, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Veio, mas foi embora. Por enquanto. Assenti. Não adiantava mentir. Ela sabia melhor que ninguém como aquele homem era. Sabia que ele não ia desistir. Sabia que ele ia voltar. Sinto muito, ela disse, a voz quebrando. Sinto muito por ter trazido isso para sua casa. Eu vou embora. Hoje mesmo. Não quero que o senhor se machuque por minha causa. Não, respondi, e a palavra saiu mais firme do que eu esperava. Você não vai a lugar nenhum. Ela me olhou confusa, assustada. Mas ele vai voltar, vai machucar o senhor, deixa ele voltar. Cortei. Aqui é minha casa, minha terra, e enquanto vocês estiverem dentro dela, ninguém encosta a mão em vocês. Ninguém. Vi algo mudar no rosto dela. Não era só alívio, era mais que isso. Era como se pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse ficado do lado dela, tivesse escolhido protegê-la em vez de julgar, em vez de virar as costas. As crianças me olhavam com aqueles olhos grandes, ainda assustadas, mas com uma pontinha de algo parecido com esperança. Por que o senhor está fazendo isso? Márcia perguntou de novo, a mesma pergunta da noite anterior. Não precisa. Não é obrigação sua. Fiquei em silêncio por um momento. Olhei para a espingarda na minha mão, para o bilhete amarrotado, para aquela família quebrada na minha frente. E, de repente, eu soube a resposta.
Soube, de verdade, porque eu passei 3 anos morrendo por dentro, respondi, a voz saindo rouca. Passei 3 anos nessa casa vazia, nessa fazenda vazia, vivendo como se tivesse morrido junto com minha esposa. E quando vocês apareceram na porteira, quando eu vi aqueles olhos com fome, aquelas vidas precisando de ajuda, eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido. Lembrei que ainda tô vivo, e que se eu ainda tô vivo, tenho que agir como vivo. Tenho que cuidar, proteger, fazer diferença enquanto ainda dá tempo. Ela ficou quieta, lágrimas descendo pelo rosto. João e Ana continuaram ali, imóveis, absorvendo palavras que talvez não entendessem completamente, mas sentiam o peso. Ela teria feito isso, continuei, e percebi que estava falando mais para mim mesmo agora. Minha esposa, ela não teria pensado 2 vezes. Teria aberto a porteira, teria dado comida, teria protegido vocês com unhas e dentes. E eu passei tanto tempo tentando não sentir dor que esqueci de honrar quem ela era. Esqueci que honrar ela não é só visitar o túmulo, guardar as coisas dela ou chorar sozinho de noite. É continuar fazendo o que ela faria. É continuar sendo o homem que ela acreditava que eu era. O silêncio que caiu foi diferente dos outros silêncios que tinham preenchido aquela casa. Não era pesado, não era vazio, era cheio, cheio de algo que eu não conseguia nomear, mas que fazia o peito doer de um jeito bom. Então é isso, eu disse, limpando a garganta. Vocês ficam, hoje, amanhã, o tempo que for preciso. E se aquele desgraçado voltar, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. Preparei café, fiz comida. Botei eles para sentar e comer, mesmo sem ninguém ter muita fome. A rotina ajudava, dava uma sensação de normalidade no meio do caos. As crianças comeram devagar, ainda nervosas. Márcia mal tocou no prato, os olhos sempre indo para a porta, para a janela, esperando ele aparecer a qualquer momento. A chuva tinha parado completamente. O sol começou a furar as nuvens, iluminando o terreiro enlameado. Vapor subia da terra molhada. O dia prometia ser quente, abafado, com aquele ar pesado que fica depois de temporal. Depois do café, peguei a espingarda e saí para fazer a ronda. Andei pelo terreiro, pelos fundos da casa, pelo mato ao redor. Procurei pegadas, sinais de que ele ainda estava por perto. Encontrei algumas marcas na lama, mas pareciam velhas da noite passada. Nada fresco. Voltei para casa e encontrei Márcia na cozinha, lavando os pratos. As crianças brincavam no chão com uns brinquedos velhos que eu tinha achado num baú. Coisas da minha infância que minha mãe guardou e eu nunca tive coragem de jogar fora. Pode parar com isso, eu disse. Você não precisa trabalhar. Eu quero ajudar, ela respondeu. Não posso ficar aqui de braços cruzados enquanto o senhor faz tudo. Antônio, corrigi de novo. E não é sobre obrigação, é sobre você descansar. Você está grávida, cansada, assustada. Deixa eu cuidar das coisas. Ela parou de lavar, as mãos imóveis na água com sabão. Faz muito tempo que ninguém cuida de mim, ela disse baixinho. Tanto tempo que eu nem lembro mais como é. Senti um aperto no peito. Quantas pessoas existiam assim? Gente que passou tanto tempo só aguentando, só sobrevivendo, que esqueceu o que é ser cuidado, ser valorizado, ser tratado com dignidade. Então vai ter que aprender de novo, respondi. Os dias que se seguiram foram estranhos, tensos, mas também diferentes. A casa tinha vida, tinha barulho de criança, tinha conversa, tinha movimento. Márcia tentava ajudar com tudo. Limpava, cozinhava, arrumava, como se precisasse pagar pela hospedagem. Eu tentava fazer ela descansar, mas ela era teimosa. Dizia que ficar parada era pior, que precisava fazer alguma coisa, senão ia enlouquecer pensando. João começou a me seguir pelos cantos. O menino tinha curiosidade, queria ver o gado, as galinhas, queria entender como a fazenda funcionava. Ensinei ele a jogar milho para os bichos, a fechar a porteira do curral direito, a reconhecer quando uma vaca estava doente. Ele aprendia rápido, com aquela seriedade de criança que cresceu cedo demais. Ana era mais retraída,
Ficava perto da mãe, não falava muito, só olhava tudo com aqueles olhos enormes. Mas de vez em quando ela sorria, um sorriso pequeno e rápido quando via alguma coisa que gostava. Um passarinho, uma flor, o cachorro brincando no terreiro. E eu, sem perceber, comecei a mudar. Comecei a acordar mais cedo, não porque tinha que trabalhar, mas porque queria. Queria fazer café para eles. Queria ver as crianças acordando. Queria conversar com Márcia sobre coisas bobas. O tempo, a comida, os planos para o dia. Voltei a cuidar da casa de verdade. Não só fazer o mínimo. Arrumei o telhado que estava com goteira, pintei a cerca da frente que estava descascando, consertei a cadeira quebrada da varanda. A fazenda continuava a mesma. O trabalho continuava o mesmo. Mas eu estava diferente. Tinha propósito de novo. Tinha gente esperando por mim. Tinha razão para acordar além de só aguentar mais um dia. Mas a ameaça ainda pairava no ar. Eu sabia que ele ia voltar. Era só questão de quando. Então me preparei. Mantinha a espingarda sempre por perto. Trancava tudo de noite. Fazia ronda antes de dormir. E esperava. Foi numa terça-feira, uma semana depois do temporal, que ele voltou. Eu estava no pasto, consertando uma cerca que tinha caído com a chuva. João estava comigo, segurando os pregos, aprendendo. O sol estava alto, quente, queimando a nuca. Estava tão concentrado no trabalho que nem vi ele chegar. Foi João quem me avisou. Antônio, tem um homem ali. Olhei e vi. Um homem parado na porteira. Alto, largo, com cara de poucos amigos. Roupa suja, barba por fazer, olhos vermelhos, bêbado ou perto disso, e com uma expressão no rosto que não deixava dúvida, ele tinha vindo para causar problema. Meu estômago gelou. Larguei o martelo, peguei João pela mão. Vem, disse baixo. Devagar. A gente vai voltar para casa. Quem é aquele homem? Ninguém bom. Vem. Começamos a andar em direção à casa. Ele nos viu e começou a andar também, entrando pela porteira sem pedir licença, atravessando o terreiro com passadas pesadas. Ei! Gritou. Você! Tô falando com você! Não respondi. Só continuei andando, mais rápido agora, puxando João. A casa estava perto, só mais alguns metros. Onde ela tá? Ele berrou, a voz pastosa. Cadê minha mulher? Chegamos na varanda. Empurrei João para dentro. Vai pro quarto, tranca a porta, não sai de lá. Mas, vai! João correu. Ouvi a porta do quarto se fechando. Entrei na sala, peguei a espingarda, voltei para a varanda. Ele já estava subindo os degraus. Apontei a arma para ele. Para aí! Ele parou, olhou para a espingarda, depois para mim e riu. Uma risada feia, sem humor. Vai atirar em mim, velho? Por causa de uma vagabunda que nem é sua? Sai da minha propriedade. Respondi, a voz firme mesmo com o coração disparado. Agora? Ela é minha mulher. Ele cuspiu as palavras. Minha, eu tenho direito de levá-la. Você não tem direito nenhum. Ela não quer ir. As crianças não querem ir. E você não vai tirar eles daqui. Ele deu mais um passo. Eu engatilhei a espingarda. O clique do metal ecoou no silêncio. Eu disse para parar. Ele olhou para a arma de novo, calculando, medindo, tentando decidir se eu tinha coragem de atirar. A verdade era que eu não sabia. Nunca tinha apontado uma arma para ninguém. Nunca tinha pensado em machucar alguém. Mas olhando para aquele homem, vendo a maldade nos olhos dele, sabendo o que ele tinha feito com Márcia e as crianças, eu sabia que, se precisasse, eu atiraria. E ele devia ter visto isso no meu rosto, porque parou. Você acha que está fazendo o certo? Ele disse, a voz baixando, ficando perigosa. Acha que está salvando ela? Ela não presta. Vai te usar, vai te roubar, vai te deixar na primeira oportunidade. É isso que ela faz. A única coisa que ela fez foi fugir de você, e eu não posso culpá-la. Você não sabe de nada, ele rosnou. Não sabe como ela é, não sabe o que tivemos. Eu sei o suficiente. Sei que você batia nela, sei que ameaçava as crianças, sei que ela teve que fugir de madrugada com medo de morrer. Ela estava me provocando, ela... Não! Cortei, a raiva finalmente vencendo o medo.
Não tem provocação que justifique bater numa mulher grávida. Não tem desculpa para ameaçar criança. Você é um covarde. E covarde não é bem-vindo na minha terra. Vi a raiva tomar conta do rosto dele. As mãos se fecharam em punho. Ele deu mais um passo. Apontei a espingarda para o chão na frente dele e atirei. O estouro foi ensurdecedor. A terra explodiu entre nós, levantando poeira e pedrinhas. Ele pulou para trás, assustado, os olhos arregalados. Recarreguei, apontei de novo, agora direto para o peito dele. O próximo não vai ser no chão, falei, e cada palavra saiu dura como pedra. O próximo vai ser em você. E eu não vou pensar duas vezes. Ficamos assim, parados, nos encarando. Eu com a arma apontada, ele com as mãos tremendo, não sei se de raiva ou de medo. Depois de um tempo que pareceu eternidade, ele recuou. Um passo, dois. Desceu os degraus da varanda devagar, sem tirar os olhos de mim. Isso não acaba aqui, ele disse. Você vai se arrepender. Já saiu, respondi. E não volta. Se eu ver você nessa propriedade de novo, não vou dar aviso. Vou atirar primeiro e perguntar depois. Ele cuspiu no chão, me olhou com ódio puro, virou e saiu andando. Atravessou o terreiro, passou pela porteira, foi embora pela estrada de terra. Fiquei ali, a espingarda ainda apontada, até ele sumir completamente de vista. Só então baixei a arma. Só então respirei. As mãos tremiam tanto que quase deixei a espingarda cair. As pernas bambas, o suor frio descendo pelas costas. Tinha sido por pouco, muito pouco. A porta se abriu atrás de mim. Márcia saiu, pálida, abraçada nas crianças. Ela tinha visto tudo pela janela. Ele foi? Perguntou a voz trêmula. Foi. E se ele voltar? Olhei para ela, para os filhos, para a barriga grande carregando mais uma vida. Se voltar, eu tô aqui, e não vou deixar ele chegar perto de vocês. Ela veio até mim e me abraçou, forte, desesperado, chorando, e pela primeira vez em 3 anos, eu abracei alguém de volta. Abracei como se fosse a única coisa que mantinha a gente de pé. Abracei como se precisasse tanto quanto ela. As crianças se juntaram no abraço. João, Ana, todos ali, agarrados uns nos outros, chorando, tremendo, mas juntos. E de repente, eu entendi. Entendi que era isso. Era isso que eu tinha perdido quando minha esposa morreu. Não era só ela. Era a conexão, o pertencimento, a sensação de fazer parte de alguma coisa maior que eu mesmo. E agora, segurando aquela família quebrada nos meus braços, eu sentia de novo. Sentia que tinha propósito, que tinha valor, que minha vida ainda importava. Ele não voltou. Não naquele dia, nem nos dias seguintes. Eu fiquei atento, fiquei preparado, mas ele não apareceu. Talvez tenha desistido, talvez tenha ficado com medo, talvez tenha percebido que tinha perdido, ou talvez só tivesse seguido em frente para destruir outra vida como homens assim fazem. Não importava. Importava que aqui, na minha terra, dentro da minha cerca, ninguém ia machucar eles. As semanas passaram. Márcia foi ficando. Não porque tinha medo de sair, mas porque não tinha para onde ir. E honestamente, eu não queria que fossem. A casa ficava viva com eles ali. Ficava barulhenta, bagunçada, cheia, e eu gostava disso. Arrumei o quarto de hóspedes direito, pintei as paredes, consertei a janela, botei cortina nova. Comprei roupas para os meninos, sapatos que servissem. Comprei coisas para bebê que ia nascer, berço, fraldas, macacões pequeninos que faziam Márcia chorar de gratidão toda vez que via. João virou minha sombra. Me ajudava com tudo, aprendia rápido, trabalhava duro para a idade que tinha. Ana foi se abrindo devagar, como flor que demora, mas eventualmente desabrocha. Começou a falar mais, a brincar, a rir. O riso dela era a coisa mais bonita que eu tinha ouvido em anos. E Márcia? Márcia foi ficando forte de novo. Não fisicamente. A barriga crescia, ficava mais difícil se mexer, mais pesado tudo. Mas por dentro. Vi ela se endireitando, falando mais alto, sorrindo mais. Deixando o medo ir embora aos poucos, substituindo ele por alguma coisa que parecia esperança.
Uma noite, sentados na varanda depois de colocar as crianças para dormir, ela me disse: "Obrigada por tudo, por ter aberto a porteira, por ter nos deixado ficar, por ter nos defendido. Não precisa agradecer. Preciso, porque você salvou a gente, salvou de verdade." Fiquei quieto, olhando para o céu estrelado, para o pasto escuro, para os grilos cantando. "Você salvou eu também", falei depois de um tempo. "Pode não parecer, mas salvou. Eu estava morto por dentro, só existindo. E vocês me lembraram de como é estar vivo, de como é cuidar de alguém, de como é ter propósito." "A gente pode ficar?" ela perguntou a voz baixa, com medo da resposta. "Não para sempre, só até eu conseguir me organizar, até o bebê nascer, até... Pode ficar o tempo que precisar." Cortei. "Pode ficar para sempre, se quiser. Essa casa é grande demais para um homem só." Sempre foi. Vi as lágrimas nos olhos dela. Lágrimas boas dessa vez. O bebê nasceu numa manhã de junho. Um menino, pequeno, magrinho, mas forte. Chorou alto quando chegou, preenchendo a casa com aquele som que é vida pura. O médico veio, disse que estava tudo bem, que Márcia era forte, que o bebê era saudável. Ela me pediu para escolher o nome. "Não posso escolher", respondi. "É seu filho. É nosso", ela disse. "Dessa casa, dessa família. Escolhe você." Pensei na minha esposa. Pensei no nome que a gente tinha escolhido se tivéssemos um filho. Um nome que nunca foi usado, que ficou guardado junto com todos os sonhos que a gente não viveu. "Miguel", falei. "Se você gostar." Ela sorriu. Aquele sorriso que ilumina tudo. Miguel é perfeito. E foi assim que a gente virou família. Não no papel, não oficialmente, mas de verdade. Márcia continuou morando no quarto de hóspedes que virou quarto dela. João e Ana chamavam ela de mãe e eu de tio Antônio. Depois só Antônio. E um dia, sem perceber, começaram a falar pai. E eu não corrigi porque sentia que era certo. Miguel cresceu acreditando que eu era o pai dele. E eu nunca disse o contrário, porque no fundo, de todas as maneiras que importam, eu era. A fazenda continuou rodando, o gado continuou pastando, o trabalho continuou sendo duro. Mas agora tinha risada nas refeições, tinha brinquedo espalhado pela sala, tinha roupa pequena no varal, tinha vida. E eu, que achava que tinha morrido junto com minha esposa, descobri que ainda estava vivo, que ainda podia amar, que ainda podia cuidar, que ainda podia fazer diferença. Anos depois, quando João já estava rapaz ajudando na fazenda, quando Ana estava na escola tirando notas boas, quando Miguel dava os primeiros passos pelo terreiro, Márcia me disse: "Você sabe o que a gente é, né? A gente é uma família que se escolheu. Não nasceu junto, mas escolheu ficar junto." E ela estava certa. A gente não era família de sangue, era família de escolha, família de porteira aberta, família de quem se achava na hora mais escura e decidia acender luz junto. Eu olhava para aquela casa, antes tão vazia, antes tão silenciosa, agora cheia de barulho, de vida, de amor, e agradecia. Agradecia por ter aberto aquela porteira. Agradecia por não ter virado as costas. Agradecia por ter escolhido sentir de novo, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Porque no final, descobri que honrar quem a gente ama não é só chorar quem se foi, é proteger quem ainda está aqui, é abrir espaço, é deixar entrar, é recomeçar mesmo quando parece impossível. E quando eu deitava na cama de noite, aquela cama que passou 3 anos pela metade vazia, e ouvia os barulhos da casa cheia, das crianças dormindo, da vida acontecendo, eu sabia que minha esposa estaria orgulhosa, porque eu tinha continuado, não do jeito que eu imaginava, não do jeito que eu planejei, mas tinha continuado. E às vezes continuar é a coisa mais corajosa que a gente pode fazer. Fim da história. Uma porteira se abriu. Uma família se formou. Um homem renasceu. Essa história nos lembra que às vezes as pessoas que precisam ser salvas são as mesmas que nos salvam. Que família não é só sangue, é escolha.
que luto pode se transformar em amor de novo e que nunca é tarde demais para recomeçar. Obrigado por acompanhar essa jornada. Se você gostou dessa história, deixe seu feedback. Sua opinião é importante e me ajuda a criar mais histórias emocionantes para você.